E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, aprendemos sobre como entender melhor os movimentos e como atuarmos diante do gráfico, de acordo com aquilo que ele está nos apresentando. Então, quando nós conseguimos entender um pouco da lógica, das movimentações, daquilo que o gráfico faz, nós conseguimos então aplicar a nossa leitura do gráfico através de uma estratégia assim que você assim chama, mas na verdade não é estratégia, mas sim técnica. No momento quando a gente aplicamos uma técnica no gráfico, e você pode chamar de estratégia como quiser, a gente consegue então compreender essa sequência daquilo que o gráfico nos mostra no dia. Então tem aonde eu aplicar, onde eu deixar de aplicar, o porquê não aplicar, e tudo isso tem a ver com o contexto gráfico, tem a ver com o entendimento de leitura do gráfico, qual é a leitura de gráfico que eu faço no momento quando eu abro o gráfico e assim por diante, tá? Então você que é novo aqui, desde já, ó, te aconselho já a baixar este book que eu deixo aqui de forma gratuita sobre os 16 padrões de candle que todo trader iniciante tem que saber. É um e-book que é do treinamento fechado, mas eu deixo de presente aqui para quem chega no YouTube, não tem conhecimento de nada, quer entender um pouco sobre as movimentações. Então eu deixo aqui um pouco de alguns padrões de correção, padrões de velas que fazem as correções durante o gráfico, para você se letrar inteiramente grátis. Você precisa ir no canal do Telegram, que o link está na descrição do vídeo ou no banner do canal. Ah, Cadu, eu acessei lá, mas eu não achei, não consegui. Você pode vir aqui ó, no meu Instagram, Cadu Rinaldi, manda um direct para mim, ou uma dúvida que você tiver, alguma coisa, pode mandar. Lembrando que eu vou responder quem me segue. Aqui você vai ver também EAD, resultados dos alunos, assim como opa, aqui você não vai conseguir ver, né? Aqui é o link do treinamento, quem tem interesse em estudar, que está por 60% de desconto, né? Como eu costumo dizer, dinheiro de pão com manteiga. Caso você queira aprender realmente como estruturar o seu operacional e saber analisar o gráfico para ser alguém consistente e lucrativo, a melhor coisa é estudar uma metodologia que funciona, que é a análise gráfica, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para o gráfico, vamos ver o que o gráfico nos apresenta hoje. Hoje, domingo, estamos aqui em OTC, ó, o mercado está fechado. Olha só, gráfico indo ao infinito e além. Gráfico indo infinito e além, deixa eu ver o que ele apresenta aqui. Ó. Olha a região que ele está no passado. Então o gráfico apresenta aqui no passado essa região e apresenta essa região. Que passado esse? Na virada da madrugada, né? Olha só onde ele está. Então ele tem duas regiões ali que ele pode buscar, que eu vejo, tá? Ah, ele pode buscar aqui também, Cadu, aqui nessa região? Pode, ele pode buscar aquela região ali também. Analisando o gráfico, entendendo as movimentações, ó, eu posso fazer uma projeção de movimentação. Vou fazer uma projeção aqui para entender a movimentação do gráfico. Ó. Ele fez essa projeção, fez essa projeção, fez essa projeção, ó, e está fazendo outra projeção. Dá uma olhada, exatamente onde o gráfico está chegando. O que eu posso pensar? Entendendo a expansão do movimento e a correção do movimento nessa alta, eu posso pensar então o que? Nesse movimento de correção, assim como ele fez aqui no passado. Ó. O mesmo movimento, inclusive eu vou entrar com duas taxas para você ver. Por que essa certeza? Porque ele chega numa região lá do passado, onde eu já vi a região, ele faz ó, expansões da mesma forma, a mesma quantidade de movimento. Ó. Olha só, isso é análise gráfica, isso é você analisar o gráfico. Vou até tirar aqui ó, as linhas para você entender. Então, da mesma forma que ele expandiu, corrigiu, eu posso fazer o que? Seguir, rastrear o gráfico. Olha que simplicidade de movimento. Olha que simplicidade de análise. Qual é o problema em eu analisar o gráfico assim? Isso é análise gráfica.
Isso é você entender o gráfico. Então, quando eu abro o gráfico, eu tenho algumas formas de analisá-lo. Tá lá, ó. Já entrei com 3 taxas aqui, garanti em uma única entrada. Eu garanti em uma única entrada 3-0. Vocês viram a facilidade como eu rastreio o gráfico e vi a movimentação do gráfico? O gráfico está trabalhando aqui, que muitos chamam de pivô. O que é isso, Cadu? É uma estratégia que se usa há dezenas de anos, os chamados pivô. Cadu, o que é pivô? Pivô nada mais é que esse movimento de N, né? É um movimento 1, 2, 3 que eu trago aqui para vocês. Eu considero o pivô de outra forma dentro da análise gráfica. Para mim, pivô só aconteceu aqui, ó, nessa região aqui, ó. Para mim, o pivô só aconteceu aqui nessa região, mas muitos chamam todo esse movimento aqui de pivô, ou seja, é uma estratégia que o pessoal usa, que na verdade é uma técnica, que é esse movimento, né, que é o movimento do N, que é o movimento do raio, que é o movimento de sequência, de tendência e assim por diante. Por quê? Porque o próprio candle faz esse movimento. Então, quando nós vemos um candle de baixa ali fazendo este movimento aqui, ó, ele faz o chamado movimento de pivô. Por quê? Ele abre aqui, aliás, perdão, ele abre aqui, busca a máxima e fecha a mínima, né? Ele faz esse movimento. Então, ó, ele faz um movimento de baixa, assim como o candle faz um movimento de alta. Se um candle faz esse movimento, ele vai abrir aqui, fechar aqui. Depois ele vai buscar um possível pullback dentro do mesmo movimento para buscar. Então ele faz o que? O pivô de alta. Então é o movimento clássico do gráfico, que são os pivôs. Eu sei que muita gente sabe disso, você sabe disso. Talvez você não saberia até o nome. É chamado, por exemplo, de pivote, né? O nome mesmo é chamado de pivote. Né? Só que nós aportuguesamos, como sempre, né? O brasileiro. Então é chamado de pivô, o movimento pivô. É uma estratégia que dá muito certo, então principalmente você que é trade iniciante, fazendo seus primeiros trades, talvez você faça os seus primeiros trades, seja um trader iniciante, você pode aprender como operar fazendo o pivô em suporte e resistência e ser muito lucrativo. Você pode entender, desenvolver essa estratégia e desenvolver esse movimento. Quando eu falo estratégia de pivô, entenda, estou falando sobre a técnica de pivô. Eu falo estratégia para ficar mais claro para vocês. Então aqui, ó, aí você fala assim, Cadu, mas você fez uma entrada aqui numa correção de uma continuidade de tendência. Não, na verdade você não fez um pivô. Não, eu não fiz um pivô. Mas eu estou falando que o gráfico está trabalhando pivô. Inclusive, para mim, pivô é só aqui, ó. Eu, Cadu, como um profissional da área gráfica, na análise gráfica que eu faço, para mim pivô só aconteceu aqui, ó. Aqui ou quiçá aqui. Depois não é mais pivô, mas há controvérsias em relação a isso, aí cada um ensina da forma que, pela sua experiência gráfica, pura tudo aquilo que aprendeu no gráfico e pode transmitir o seu conhecimento. Então, eu poderia até parar já nessa entrada aqui que eu fiz. Domingo, OTC, não é a minha, não é aquilo que eu busco, não opero OTC, vocês sabem disso. Ó, vou fazer o que? Uma entradinha de correção aqui. Se der bom, ótimo. Se não der bom, paciência, né? Por quê? Por causa dessa região aqui. Eu acredito que o gráfico pode ter ido buscar uma máxima do movimento aqui, ó, nesse canal de alta. Estou entrando contra a tendência sim, tá? Por causa dessa região, eu acredito que ele venha a fazer um movimento de correção aqui. Se der ruim, não tem problema, estamos altamente lucrativo, estou dentro do gerenciamento. Eu posso fazer o quê? Eu posso buscar uma correção desse movimento. Correção do movimento como? Continuar com o movimento que eu acredito que ele esteja fazendo nessa região, por uma próxima vela, entendeu? Caso não dê bom. Mas eu acredito que
a entrada foi perfeita, né? Vamos fechar. Eu estou mostrando o porquê do meu movimento. Não é por causa de vela. Ah, Cadu, você entrou porque a vela esticou demais e você foi buscar ela lá em cima. Não. Eu entrei porque tem um movimento aqui. Entenda, eu não trabalho vela a vela. A vela é apenas a última coisa que eu vejo do meu movimento. Você conseguiu entender? A vela é a última coisa que eu vejo do meu movimento. Ó. Eu vi um movimento de alta se encontrando, fazendo o quê? Uma confluência de movimentos nessa queda aqui. Ó. Se eu traçar aqui as regiões de canal, aqui, eu vou entender o que? Canal trabalhando de que jeito? Canal trabalhando, fazendo o que? Movimentações lógicas e assim por diante. Ó. Então eu vejo aqui uma confluência de movimentação, uma região onde eu posso fazer o que? Fazer a minha entrada de forma lógica. Pronto, eu mapeei o contexto gráfico, entendi o contexto gráfico. Ver o candle ou entender o candle poderia me ajudar? Poderia, mas eu não preciso ali. Eu não preciso ver qual é o candle, porque o contexto gráfico ele é hierárquico. Então em qualquer movimento, seja na estratégia aqui do pivô, seja no movimento do pivô, qualquer movimento gráfico, existem hierarquias, entenda isso. Primeiro, sempre o gráfico vai estar em relação, ele que manda no gráfico. Segundo, são as regiões que mandam no gráfico. Terceiro, vem a tendência. Depois da tendência, nós podemos ver o que então? Os candles e seus padrões. Então não é o candle que faz eu fazer uma entrada, mas sim o gráfico, regiões, tendência. Depois vem o candle e, quiçá, o volume para quem tem mais conhecimento. Como OTC não tem volume, então eu fico na análise do gráfico, das regiões, da tendência, do candle e volume fica de lado, né? Só mercado aberto. Quando as pessoas aprendem a entender o movimento e a entender a lógica da grafia, daquilo que o gráfico nos apresenta, tudo se torna mais claro, se torna mais simples, tudo se torna mais lógico. Por exemplo, eu em 2 oportunidades aqui, fiz 3 mais uma, 4 entradas, 4-0. Eu preciso mais que isso? Não, não preciso. Para que eu vou ficar me expondo na frente do gráfico? Agora eu vou fazer o quê? É um domingo de sol, apesar que está frio. Eu vou lá, vou passear, vou ver o mar, vou procurar um lugar para almoçar, eu vou curtir a minha família, vou curtir minha vida, eu tenho mais o que fazer. A sua vida não é só ficar à frente dos gráficos, entenda isso. Mentalmente isso te faz mal, pode te dar um overtraining, que é um excesso de ficar à frente dos gráficos. Estude, se aprimore, se aplique, procure conhecimento certo, onde te leva a ter resultados mais rápidos, a compreender a movimentação do gráfico, a compreender a lógica do gráfico, para que você não precise ficar aí anos ou meses à frente do gráfico para entender fazer entradas como essa, simples e lucrativas. Entradas onde você entende a lógica e as teorias que estão por trás do gráfico, dentro de uma lógica de movimentação na análise gráfica, e você ser assertivo. Olha aqui os alunos, por exemplo. Muitos alunos me mandam vários resultados. Olha o aluno aqui, mandando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas, 1 loss. Aí o aluno fala assim: Cadu, meu histórico está parecendo com os que você posta dos seus alunos, verdinho, e dá risada. É um próprio aluno tirando sarro nele mesmo, né? Ou nos alunos em si. Aqui é o João Brincalhão. Ele mesmo postando e mandando. Isso aqui foi em OTC, tá? Isso aqui ele mandou ontem para mim. Olha outro amigo aqui, A análise gráfica é tudo de bom. E isso aqui já é outra corretora, para você entender que a análise gráfica, ela funciona e ela é algo estudado há anos, dezenas de anos, há mais de 100 anos, funciona em qualquer mercado, tá? Não é corretora YX, não é IQ Option da vida, não é Cotex da vida, não é Pocket não sei o que, porque existem milhares de corretoras aí. Milhares que eu digo assim, são várias, né? Para você entender que existem inúmeras corretoras. Funciona, por quê? Porque a gente não estuda as corretoras, a gente estuda os gráficos. Então a análise gráfica é tudo de bom. Olha aqui, quando comecei era 20
dólares, fazendo entradas de 25% do total do capital da banca, buscando sempre 50% diário total. Hoje a média de acertos chega a 80% por volta, graças à visão Hunter. Olha que interessante, ó, um acerto de 80%, aqui o aluno traz, né, 80%, né, estudando, e ó os resultados que ele fala, 2-0, 3-0, 3-1. Você não precisa fazer mais que isso. Se você fizer 2-0 todo dia, em 30 dias, você já fez as contas? Você faz 50 entradas positivas. 50 entradas positivas. Se você ganhou em 50 entradas positivas, vamos ver aqui, ó. Não, eu queria ver o valor aqui dele. Aqui está ele está numa conta demonstração. Mas se você colocar aqui, por exemplo, ó, R$50 todo dia, e você fizer R$20 50 entradas positivas todos os meses, como exemplo aqui, ó, 2-0, 2-0 vezes 30, 2 vezes 3, 60, né? 2 vezes 3, 60. Tô bom de conta, né? Se eu fizer R$20 de lucro todo dia, que dentro dessas duas entradas, supondo que eu ganhe R$10 numa entrada, R$10 na segunda entrada, eu vou ter, nesses 60 acertos no mês, eu vou ter o quê? R$1.200. Um salário mínimo. Um salário mínimo. Se eu fizer 2-0 todo dia, ganhando R$10 em cada entrada, e aí no final do mês, se eu fiz 2-0 todo dia, eu fiz 60 acertos, eu vou ter R$1.200 por mês. É um salário mínimo, gente. Com pouco tempo de análise, com pouco tempo à frente do gráfico. Você conseguiu compreender qual é a lógica do movimento? Aqui, como aluno, está fazendo seus trades, seu treinamento, analisando, buscando, treinando para voar no mercado. A vida é feita de desafios e treino. É igual você buscar algo que você quer fazer com maestria. Se você não treinar, você não alcança. Você não alcança. Olha aqui, outro aluno, ó. Dá uma olhada, ó. Outra corretora. Bom dia, mestre da análise gráfica. Fazendo entradas de menor valor no domingo. Por quê? É o OTC, né? Ele já está altamente lucrativo durante a semana. Então, no OTC, ele vai buscar pequenas entradas para quê? Justamente para treinamento, tá? Treinando a sua estratégia, treinando a análise gráfica, treinando a técnica. Então, ó, aí ele passa aqui para agradecer por tudo. Feliz domingo a todos. 3-0, tchau mercado. Olha aqui, OTC, 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 OTC. Ele veio numa sequência, né? Mas na verdade ele só fez mais 3 aqui de todas as outras que ele tinha feito. Ou seja, são sessões, né? Que ele pode fazer. Olha aqui de novo, ó. OTC de novo, ó. OTC. Então aí você fala assim, OTC é vilão? Não. Quem sabe análise gráfica opera qualquer mercado, seja aberto ou fechado, seja OTC ou não. Bom dia, mestre. Não está cabendo mais os ganhos numa tela só. Muito obrigado pelo treinamento de coração. O senhor é top. Então dá uma olhada, ó. Entradas pequenas, valores pequenos, por quê? Porque ele está em OTC, né? Quem é aluno tem essa noção. Ao mesmo tempo que está aprimorando sua técnica, está entendendo a sua assertividade. Agora, olha essa entrada que eu fiz aqui. Quando alguém falou para mim assim, ou pensou, Cadu, nossa, que entrada arriscada que você fez, aquela venda. Olha aqui, o que é entender o movimento do gráfico. Compreendeu? Essa entrada aqui eu poderia fazer em qualquer mercado, binárias, cripto, Forex, B3, qualquer uma. A entrada seria maravilhosa, seria uma entrada perfeita. Ou seja, o gráfico vem fazendo aqui, ó, pivôs de novo, ó, pivôs, pivô, pivô, pivô. Cadu, você não entrou no pivô. Não entrei no pivô. Mas eu quero dizer para você que o gráfico trabalha esses movimentos de pivô e ele é muito assertivo. Se você souber identificar esses movimentos de pivô e saber dentro de um contexto onde é a melhor entrada ou não para você ser uma pessoa lucrativa, você é capaz, por exemplo, de pouco tempo, como eu aqui, ó, o gráfico está em alta, não está? O gráfico não está em alta? Está em alta. Eu fiz uma entrada contra a tendência e fui lucrativo.
né? Altamente lucrativo. 3 entradas em uma só. Eu fiz uma entrada aqui contra a tendência. E eu fui o quê? Altamente lucrativo. Altamente lucrativo. Por quê? Porque em binárias a gente pode fazer a nossa lucratividade e ganhar nosso dinheiro tanto a favor da tendência como contra a tendência. O que acontece é o seguinte, todas as vezes que você fizer um movimento contra a tendência, o risco é maior de erro. Quando você estiver a favor da tendência, o risco de lucro é sempre maior. Por isso que eu falei para você do movimento do pivô. Ó. Movimento do pivô, movimento do pivô, movimento do pivô. Quando você entende ou começa a compreender essa movimentação de pivô, que é uma lógica de mercado, de como o gráfico caminha, você pode aplicar ela muito bem e ser lucrativo. Por quê? Porque você vai estar sempre a favor da tendência. Por isso que a entrada que eu fiz realmente não foi pivô e não é pivô. Porque eu estou contra a tendência. Só que se eu entendo o que o gráfico está fazendo, eu entendo que o gráfico está fazendo o bendito pivô, então eu sei a hora também de corrigir. Eu sei a hora de ir contra a tendência, eu sei a hora de ir contra o gráfico e eu sei a hora de fazer a minha lucratividade. Tá bom, gente? Era isso que eu queria deixar para vocês, ensinar vocês como fazer, sendo você um trade iniciante, como operar essa estratégia chamada pivô em suporte e resistência em opções binárias e ser lucrativo, né? Ter lucratividade, saber o que está fazendo. Então, se você é novo no mercado, você pode procurar por esses movimentos para procurar o que? Ter uma assertividade no gráfico. Olhando aqui o gráfico enquanto eu estava fazendo meus trades, eu não fiz essa entrada a favor do pivô. Mas como eu entendo que o gráfico está fazendo pivô, eu também entendo quando eu posso fazer correção, quando eu posso fazer outros movimentos, porque a análise gráfica se ensina. E quando você aprende análise gráfica, você não fica robotizado. Não existe estratégia perfeita, não existe setup perfeito, não existe alguém falar assim para você, ó, deu 2, 3, 4 candles dessa cor, entra assim, deu candle assim, entra assim. Não existe isso. Você tem que rastrear o movimento do gráfico porque ele é vivo. Ele faz sempre os mesmos movimentos durante o dia, porém ele não é robotizado. Ele não funciona todo dia da mesma forma. Por isso um rastreio de movimentação. Quando você entende a rastrear o movimento e fazer a leitura do gráfico, você entende como operar. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Te vejo nas aulas durante a semana. Ótimos trades, ótima semana lucrativa. Tem interesse em fazer o treinamento? Está com 60% de desconto. Os links estão aí abaixo do vídeo ou no banner do canal. Fica com Deus. Te vejo amanhã.